seja. Fala o seguinte, pessoal, vamos fazer o Aptos agora, é, vamos fazer novamente a oração. Todo liga o microfone, vai. Todo liga o microfone. Pai Todo liga o nosso, microfone. Não, pera aí um pouquinho. Todo liga o microfone, vai. Ah, o pessoal não está aqui, então, é. Eles não estão aqui, não, é. Liga o microfone aí, pessoal. Vai, não. Não estão aqui, não. Tá Não, bom, eles estão, Everaldo, porque às vezes eles não querem ligar o microfone, mas eles são, a maioria está tá aí. bom, tá bom. Então, nós vamos começar, então, a reunião. Gostaria que o nosso colega Leandro, ele não está aqui, ó. Leandro, Boa noite, tem alguma coisa presidente. para nós, Leandro? Boa noite. Só Boa não quis noite, ligar o presidente geral. microfone, Boa né? noite. Não entendi? Só não quis ligar o microfone. Não, tá ligado. Agora você ligou. Vai Tá, lá, vai, meta a boca. boa noite, presidente Everaldo. Boa noite a todos. boa noite. Ô, Leandro, antes de Só um você falar, minutinho. eu gostaria, se a Sucena tem alguma coisa aí, para nós. Boa noite, presidente. Presidente, acho que a comunicação que estava errada. A gente ligou o microfone, só que a gente estava esperando começar o Pai Nosso para poder falar. Então tá bom. Aí eu teria que falar assim: vamos abrir as câmeras, era isso. Não, gente, essa semana, só falar para vocês que essa semana nós vamos ter uma reunião na Secretaria de Economia. Amanhã dia 13, né? Amanhã, para falar da questão do e-commerce. Mas é só isso mesmo, presidente. Tem uma outras coisas lá, mas é muito complicado a questão do produtor rural, que a gente está estudando aí, fazendo os levantamentos, mas no mais, amanhã tem um evento do Ministério do Trabalho, lá no CRC, vamos dar uma conversada com eles, e no mais, graças a Deus, está tudo caminhando, tranquilo. Ó, tá ótimo. Leandro, continua. Bem, presidente, vamos iniciar aqui nossa reunião de nivelamento com algumas informações importantes. Houve uma publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, uma informação que a gente já tinha comentado aqui, acredito que umas 3 reuniões atrás. Uma portaria da Goinfra, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. E passarão agora a atender e executar o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à redução da base de cálculo do ISS em relação aos materiais. Então, essa portaria ela foi publicada no Diário Oficial do Estado agora, 8 de novembro, e acredito que em 3 reuniões atrás, nós tínhamos comentado que a redução da base de cálculo do ISS não poderia ser mais utilizada nos materiais produzidos no canteiro de obra e adquiridos de terceiro, né? Então, isso já tinha sido determinado e entendido pelo Superior Tribunal de Justiça desde abril de 2023. Alguns municípios atenderam, outros municípios não atenderam, e os que não atenderam vão ter que adaptar seus respectivos regulamentos municipais. Então, a partir de agora, toda contratada que transacionar com a Goinfra, com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, o gestor do contrato vai ficar encarregado de avaliar se essa base de cálculo do ISS está correta em relação a materiais. Ou seja, praticamente vai ficar muito difícil agora a construtora reduzir a base de cálculo do ISS. Por quê? Porque, na maioria dos casos, esse material ele é adquirido de terceiros, né? E ele é comercializado aí para o contratante. Só que os materiais agora, e alinhados com a Lei Complementar 116 de 2003, esses materiais que não foram produzidos, para que haja a redução na base de cálculo do ISS, necessariamente os materiais têm que ser produzidos fora do canteiro de obra. Então, quando eu falo produzido aí, eu já estou entendendo, eu já estou me referindo ao industrial,
ele é do segmento de construção civil, mas em dado momento ele tem que ser industrial, tá? E no segundo momento, esse material ele tem que fazer parte do campo de incidência do ICMS, ou seja, esse material ele tem que ser vendido para o contratante, ou seja, ali o dono da obra, através de um documento fiscal mercantil, para que na nota fiscal de serviço seja possível reduzir a base de cálculo do ISS. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, tanto no ISS devido, como na retenção do ISS. Porque na hora de fazer o cálculo da retenção do ISS, o gestor do contrato, que é a pessoa da GOINFRA, do departamento que está responsável, no momento em que ele for realizar, auditar a retenção desse ISS no contrato, aí ele vai juntar as peças, vai verificar se essa empresa ela produziu no canteiro de obras, os materiais, ou fora do canteiro de obras, e se houve essa nota fiscal mercantil de venda, né? Essa nota fiscal mercantil de venda desses materiais alcançado pelo ICMS para poder reduzir a base de cálculo do ISS. Então, veja bem que todos os municípios de todas as unidades federadas vão ter que atender essa exigência. Não vai poder mais reduzir a base de cálculo do ISS utilizando todo o valor dos materiais. E lembrando que não é mão de obra, é material. Então, a partir de agora, é uma realidade. Então, praticamente, vai ficar muito difícil reduzir a base de cálculo do ISS agora. Porque o cotidiano, a regra, é que os materiais são adquiridos de terceiro, né? A empresa ali vai no material de construção, a construtora adquire de um material de construção e revende ali. Esse tipo de operação não vai poder mais ser deduzido, porque necessariamente a construtora tem que produzir e tem que produzir fora do canteiro de obra e ainda tem que emitir a nota fiscal de serviço alcançada pelo ICMS, para poder deduzir da base de cálculo ali no momento da emissão da nota fiscal de serviço, né? Então, essa é uma questão que a gente vai ter que ficar atento agora. Até porque esse campo de dedução da base de cálculo ele não é automático, ele é ditável. Então, de repente, a assessoria que estiver atendendo construtoras e, de repente, ela tiver com um entendimento antigo, o entendimento que não é atual, ele pode tentar deduzir os materiais por completo. E aí isso vai ser glosado lá na frente, na hora do pagamento da construtora. O gestor do contrato, ele vai observar e vai ver que não está coerente, e aí ele vai glosar no momento de pagar as medições ali para a construtora. Então, é algo que vai ter que se ter cuidado daqui para frente. Inclusive, presidente, até tomar cuidado na construção aí do sindicato, viu? Isso aí vai envolver também a sede, tem que tomar muito cuidado nessa questão de materiais. Então, tem que tomar cuidado como é que a construtora vai produzir isso para ela não tentar reduzir a base de cálculo do ISS utilizando todos os materiais. A ideia nossa é construir a nova sede agora, né? Se Deus quiser. Vai começar logo, né? O que você falou que não podemos evitar aí? O que é? Tem que Nessa tomar cuidado construção que nós vamos fazer agora? A prestadora de serviço, a contratada, não tentar deduzir todos os materiais aplicados à obra, né? Mas se a gente fizer um contrato com o engenheiro, que o material o contrato, o material é fornecido por ele. Veja bem, a questão não é nem essa. Em relação ao ISS, a questão não é em relação ao material ser fornecido por ele. A questão é que o material, para ele deduzir todo o material na base de cálculo do ISS, ele tem que produzir esse material, ou seja, ele tem que ser um industrial, ele tem que produzir fora do canteiro de obras, e esse material ele tem que ser acobertado por um documento fiscal mercantil, que seja alcançado pelo ICMS. Então, o sindicato, no momento que ele emitir a primeira nota fiscal de serviço, porque isso, a construtora normalmente ela cobra por medições, então não é só uma nota fiscal, são várias, a partir de cada etapa concluída ali na obra. Então, tem que tomar cuidado para quê? Se certificar, se de repente ele produzir, se o caso concreto, essa construtora produzir o material fora do canteiro de obra e houver a nota fiscal de ICMS, de venda mercantil, ótimo, ela pode deduzir todo o ISS. Por quê? Porque o sindicato vai ter que reter esse ISS da construtora. Então, vai ter que tomar cuidado no momento dessa contratação nesse aspecto. Tá? Isso aí vai ter que ser já evidenciado no contrato ou vai ter que se observar em caso concreto.
Porque se de repente ele reduzir a base de cálculo, a retenção vai ficar menor. Então tem que tomar cuidado. Tá? Mas vamos supor assim, vamos contratar uma obra, 1 milhão, certo? E você falou que pode deduzir quanto? 70%, né? Não, não. Isso aí 80%. foi na reunião passada, mas em relação ao INSS, é outra coisa. Essa aqui é ISS, Imposto sobre Serviço. ISS, certo? Vamos ISS. supor, a obra vai custar 1 milhão. Então, quantos por cento eu posso descontar para pagar o ISS? Aí, 80%, parece, né? Não, aí acabou essa questão de 60% a 40%. Primeira coisa que tem que verificar é o seguinte: esse material foi produzido fora do canteiro de obra? Foi. Teve a nota fiscal emitida, a coberta vendendo a mercadoria, uma nota fiscal mercantil, aí pode deduzir os materiais na base de cálculo do ISS. Então, por exemplo, a primeira nota, a primeira nota foi 50 mil. Os 5% de ISS em cima desses 50 mil, a base não vai ser 50 mais. A base vai ser 50 deduzida do valor dos materiais. Só que para Tá bom. deduzir o valor dos materiais, ele tem que estar condicionado a essas duas exigências. Tem que esses materiais, tijolo, um exemplo, ele tem que ter sido fabricado, produzido fora do canteiro de obra e tem que ser acobertado por uma nota fiscal. Leandro, isso não aconteceu. Ele foi numa loja de material de construção, comprou o tijolo e emitiu a nota fiscal de venda. Tá, mas ele não produziu, então não pode deduzir da base. Então vai reter os 5% do ISS em cima de 50 mil, cheio. Não vai poder deduzir a base de cálculo do ISS. Então é o seguinte, para a construtora, ela não poderá mais deduzir isso aí. Então, o que a construtora vai fazer? Olha, eu vou comprar material, aí eu vou vender esse material, ele vai comprar e vender. Pronto. Aí tá legal, né? Se ele for, por exemplo, uma loja de material de construção, adquirir o material e revender para contratante, ou seja, para o dono da obra, o que acontece? Ele não vai ter redução da base de cálculo do ISS, ele vai ter que aplicar 5% em cima do valor total da Sim, nota. certo. Quer dizer, peraí. Fala aí, fala, Bruno. Eu não entendi, eu não entendi o que o Mino está falando, mas vê se esclarece aí, Abrão. Boa noite, Everaldo. Boa noite, presidente Sucena e os demais participantes. Ô, Leandro, e se comprar o tijolo direto da indústria que fabrica o tijolo? Como que fica? Pode deduzir? Também não pode, Abrão. Boa noite, primeiramente, né? Também não pode reduzir. Por quê? O entendimento do STJ é que essa contratada ela tem que produzir e produzir fora do canteiro de obra. E, posteriormente, depois de produzido, tem que haver a emissão da nota fiscal mercantil, né? Acobertada ali, tributada pelo ICMS. Para poder, na nota fiscal de serviço lá na frente, seja de construção de edifício, seja de reforma, seja de obra de terraplenagem, porque construção é feita de etapas, né? Mas o objeto do contrato é a construção, né? O objeto do contrato final, né? A atividade primária seria essa, o objeto primário principal seria esse. Então, se ele adquirir de um terceiro, ele já não pode mais reduzir a base de cálculo. Ou ele produz fora do canteiro de obra, emite a nota, ou então ele não reduz a base de cálculo. Ô, Leandro, vamos Sim. supor que o cara faça um orçamento que eu vou gastar 1 milhão na obra. Aí, ó, fica de que no contrato fica se é o seguinte, vai gastar 1 milhão? Vai. Você não vai gastar 1 milhão, e ele vai indicar. Então, o contratante, a pessoa que Contratado. vai fazer a obra, né? Não, o sindicato, vamos supor, o sindicato. O sindicato vai contratar um engenheiro. Então, esse serviço, certo, de engenheiro, ele não poderá, se ele não produzir, ele não poderá colocar como dedução. Ele tem que pagar o ISS pelo valor total. Sim, se ele não atender essas condicionantes, não dá para reduzir a base. Ele vai aplicar a alíquota do ISS em cima do total da nota. Se o total da nota for 1 milhão, 5% de 1 milhão. Mas é melhor. Mas no outro, se ele comprar
Se ele comprar o material, o engenheiro comprou material, a consultora comprou material, fica por conta deles. Aí ele vai pegar esse material e vender para o sindicato. Aí tá legal? Não, E assim, ele ó, tira o serviço. a forma que a construtora vai fornecer esse material, ela é legal, certo? Adotando todas as premissas tributárias legais, é legal. A questão é redução da base de cálculo do ISS, só isso. Se ele adquirir de um terceiro, comprar de um material de construção, ele não pode reduzir a base. Se ele fabricar fora do canteiro da obra e emitir a nota fiscal cobertada pelo ICMS, ele pode reduzir a base. Então, as construtoras agora para frente, certo? Se ele não fabricar, ele não pode deduzir. O que a construtora vão fazer? O que a construtora vão fazer? Olha, eu pego material, eu vou comprar o material e eu vendo esse material para você. Ele vai vender o material, certo? Com preço, certo? Com o lucro dele, vai um lucro bem significado, bem menor, ele vai vender o material. Então, ele vendeu o material para o sindicato. Então, ele vai tirar, vamos supor, é 1 milhão, o material que ele comprou, o material que comprou, custa 800 mil. Ele vai tirar nota de 800 mil de material, vendendo esse material para o sindicato, e vai tirar de 200 mil com serviço prestado. Isso, Aí pode ser, né? exatamente. Mas não vai Aí poder ele vai ter, deduzir. na realidade, a consultora vai ser prestação de serviço de construção e comércio de material. Na verdade, não é nem comércio, é indústria, né? Não, mas ele vai ser comércio, ué. Ah, Ele tá. vai Se ele não comprar e vender. fabricar, tá. Se ele não fabricar, ele é comércio. O comércio, ué. O que vai acontecer com a de indústria, a construtora? Ela vai, da agora para frente, ela vai ser construtora e comércio de material de construção. Pronto. Isso. E a arrecadação do município vai aumentar. E daí, o que tem? Não, é só um dado importante, né? A arrecadação do município vai Ué. aumentar Pô, em detrimento do lucro das quer- construtoras. alguém tem consultora aí? Alguém tem consultora? Significa dizer que as construtoras não poderá mais deduzir de acordo com o ICMS, deduzir até tantos por cento. Não pode mais, não pode. Se ela não produzir, ela vai comprar material e vai revender para aquela pessoa que está fazendo a construção, certo? Pronto, vamos para o sindicato. É 1 milhão, o material aplicado, eu não vou colocar, o material aplicado é 800 mil. Eu vou vender esse material para o sindicato. Tá legal? Vendeu o material para o sindicato e eu tiro uma nota de 200 mil, que é o serviço prestado. Tá legal? Tá tudo certo. Então, tá bom. Fábio, fala. Não, primeiro o Ascom. Ascom, fala. Boa Fábio, noite, Everaldo. Eu errei, Fábio. Pode falar, colega. Boa noite, Everaldo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Leandro, Sim, boa noite. boa noite. Me surgiu uma dúvida aqui, é o seguinte. Na hora de regularizar a minha construção, eu não tenho que levar meu material? Eles não vão incidir o ISS sobre o material depois também, não? Não, o ISS ele vai incidir em cima do total do valor da nota fiscal de serviço, seja lá qual foi o valor que foi emitido, se se ele não fabricar esse material fora do canteiro de obra e emitir a nota de ICMS. Aí, se Então, você no emitir caso, uma nota fiscal de serviço de 100 mil, vai tributar em cima de 100 mil, não vou poder reduzir a base. entendi. Então, no caso, do jeito que o Everaldo falou aí, seria, vamos supor, uma saída, né? Por exemplo, o serviço sendo, igual ele falou, 200 mil, o meu ISS ali vai ser em cima dos 200 mil da obra que eu estou pegando de serviço. ISS a prefeitura vai receber daquela obra que eu estou regularizando. O material seria apenas um material aplicado para aumentar o patrimônio. O material não vai fazer diferença na tributação do ISS. Certo. Então, se eu tiver a nota... Lembrando que isso não tem padrão nisso, tá?
existe essa exigência, essa Uhum. exigência devido ao entendimento do STJ desde abril de 2023, que alguns municípios não alteraram suas legislações ainda, mas alguns já alteraram, só que é o seguinte, isso aí vai depender de formatação de preço, né? Isso vai depender de um planejamento da construtora para saber se vale a pena ela produzir, se não vale a pena ela produzir, se ela adquirir de terceiros vai empatar o jogo, vai ficar elas por elas. Isso aí é individual, é casuístico. Vai depender de cada planejamento de cada construtora. Ela vai botar na ponta do lápis. E vai ver até que ponto a redução da base de cálculo do ISS influencia no preço dela no preço dela da prestação de serviço. Leandro, eu pergunto, uma construtora, ela fabrica tinta, ela fabrica tijolo, ela fabrica telha, ela fabrica tudo quanto há. Não, não tem lógica isso aí, não, cara. No caso específico agora, ela vai ser o quê? Uma construtora e um comércio agora para frente. Pronto. Não tem jeito. A regra já é essa, né, presidente? A regra já é A essa. regra é essa. Né? A regra é não produzir. Só que agora tá escancarado, né? Com a nova exigência do STJ. E uma construtora tem jeito de fabricar tudo quanto há, não é impossível, cara. Ela vai fabricar ferro, ela vai fabricar tinta, ela vai fabricar luz, certo? Para colocar o sol, vai fabricar tudo, vai fabricar as coisinhas. Não tem, é impossível, ela tem que comprar, certo? Então, ela vai ser, da agora para frente, ela vai ser comércio e prestação de serviço, certo? Construtor e prestação de serviço. Pronto. Quem tem construtora aí vai mudar totalmente. Ela vai ser comércio também agora. Concorda? Leandro, Sim. e deixa eu te perguntar, aí no caso, essa solução que deu a decisão lá da STJ, ela já é válida a partir de agora? Ou igual você falou, tem que aguardar os municípios soltar uma nova legislação que provavelmente será aplicada só a partir do ano que vem? Olha, já vale desde a decisão do STJ, né? Inclusive, o Uhum. regulamento do município de Goiânia, na nossa avaliação, não está muito claro, tá? No meu entendimento, na nossa avaliação, não está muito claro. Então, não sei se você estava na 3 reuniões atrás, que a gente tinha comentado sobre o assunto, eu sugeri até fazer um requerimento para a prefeitura ir ratificar esse entendimento. Nos dispositivos do regulamento, eu não consegui enxergar com clareza essa determinação, tá? Inclusive, ela implica naquela questão de 40%, né? De redução de 40% para pagar 60%. Então, ela implica também. Eu Mas, estou assim, questionando, porque eu tenho um cliente que regularizou a obra o ano passado, né? E foi no finalzinho, se eu não estiver muito, salvo me engano, novembro. Aí nós regularizamos essa obra desse cliente e deduzimos lá, levamos o material, tudo aplicado e tal, né? Tudo certinho, do jeito que mandaram lá a gente fazer, a gente levou todas as notas de prestação de serviço, e a gente levou um auto de infração. Inclusive, a gente até parcelou esse auto de infração. Por quê? Porque a prefeitura não aceitou o material. Né? Então, assim, dependendo da data que foi julgado e para quando vai acontecer, eu vou verificar a situação para ver se o meu cliente tem como recorrer. Porque se for para frente, o que aconteceu ainda anterior, ele não pode recorrer nessa situação, porque a multa foi alta. Nós estamos parcelou em 60 vezes. mas nesse caso, você falou novembro, né? Novembro do ano passado? Foi novembro. Eu acho que, se eu não estou me enganada, é novembro 23, ou já tem 2 anos. Eu não tenho certeza, eu tenho que confirmar direitinho lá de quanto tempo a gente está pagando esse auto de infração. Mas já tem um bom tempo, viu? A decisão do STJ foi em abril de 2023, certo? Isso, porque você falou essa situação. Isso, o regulamento do município de Goiânia, eu avaliei os dispositivos, para mim não ficou claro, tá? Que o regulamento, porque assim, o correto é atender a decisão do STJ, ponto. Uhum, O correto é esse, tá? O correto é esse. O município que não está
alinhado com a decisão do STJ, ele está trabalhando de forma correta, Tem certo? que arrumar. Exatamente. Então, assim, a nossa avaliação foi que eu não enxerguei com clareza, com objetividade, o disposto no dispositivo legal do regulamento do município de Goiânia. Então, a primeira é o seguinte, olha, faz um requerimentozinho para ratificar que o município de Goiânia está entendendo dessa forma, que para reduzir a base de cálculo do ISS utilizando materiais, esse material tem que ser produzido por obra e tem que ver a emissão da nota fiscal. Aí eles ratificando isso, tranquilo. Entendi. Mas é igual o Everaldo falou, nem todo material que se utiliza na obra a construtora produz, né? O que a gente levou lá para a produção foi realmente o concreto que a construtora nos forneceu. Se eu não estiver muito enganada, aquele tijolo reforçado que tem que colocar lá nas obras. E teve outra coisa lá que eles forneceram para a gente. Não lembro direitinho. Mas tem tanto tempo esse negócio. Eu creio que isso em 2022, mas na próxima reunião eu venho falando. Mas essa decisão aí tem que aguardar, né? Porque dependendo do que for acontecer nesse CPM aí, o meu cliente às vezes pode conseguir abaixar isso aí, né? Já que Não, eu não vejo por esse lado. Abril para agora. Não vejo por esse lado, não. Não é que tem que aguardar, veja bem. Primeiro, a Lei Complementar 116 de 2003, ela sempre teve alinhado com esse entendimento. Tá? Ela sempre teve alinhado com esse entendimento. Quanto ao Regulamento Municipal de Goiânia, eu não enxerguei com clareza. Não quer dizer que eles não estão enxergando como a decisão, eles não estão atendendo a decisão do STJ. Eu só não consegui ver com clareza, com a objetividade que necessitava. Mas eu não vejo como você reverter isso, não. Porque se foi em novembro de 2023, a decisão do STJ foi em abril de 2023. E o Regulamento Municipal de Goiânia já tinha a mesma determinação nessa época. Certo? Já tinha a mesma determinação nessa época. Agora, na nossa avaliação, não ficou claro. Então, quando não fica claro, é interessante você protocolar um requerimento para quê? Para a empresa ter segurança jurídica para tratar as operações dessa forma. Tá certinho, Leandro. Eu vou confirmar direitinho a data, se for em 23 ou 22. Próxima reunião, eu te pergunto novamente. Obrigada, viu? De nada. Fábio, fala, Fábio. Fábio, você levantou o braço aí, Fábio? Oi. Realmente o que o Leandro fala, né? O nosso regulamento da prefeitura, ele ainda continua tratando das deduções lá no artigo 215, que é 40% e tal, então ele precisa ser atualizado, né? Tanto é que tem um edital que saiu essa semana, da Goinfra, solicitando posicionamento com relação aos serviços que ela vai tomar, né? Então, eu acho que a prefeitura tem de se posicionar aí com mais evidência. Fábio, aí já a prefeitura tomar. Se a prefeitura não tomar conhecimento, o que você acha dessa construção, vamos supor, essa construção sindicato que nós estamos fazendo? O que você acha dessa construção que nós vamos fazer? Vai fazer o contrato e eu vou comprar da construtora ou não? Não, é como o Leandro sempre fala, né? O contrato tem que rezar essa questão do fornecimento de material, né? Isso aí tem que estar bem implícito. Agora, tem as obras, geralmente, alguns materiais fica mais em conta, a construtora já produz, né? Por exemplo, vamos ver... Mas vamos supor, que se essa construtora que nós vamos contratar não produz material, então ela pode vender para nós vamos receber, ó, eu quero que você compre o material e venda para nós. Pronto, é assim que vai fazer? Everaldo, a questão você tem que entender só o seguinte, a gente está tratando de redução da base de cálculo do ISS. Como é efetuado a venda, não vem ao caso. A venda, do jeito que a construtora, se ela adquirir de terceiro, se ela produzir, a venda ela vai ocorrer de forma legal. Esse não é o que a gente está tratando. A gente está tratando conforme fornece esse material, vai reduzir ou não a base de cálculo do ISS. A venda ela vai ser legal de um jeito ou de outro. Ou adquirido de uma loja de material de construção, ou a própria construtora fabricando. A operação ela vai ser legal.
A questão é só se eu posso reduzir a base de cálculo do ISS ou não. Ó, aqui eu compartilhei o artigo 215 do Código Tributário do município de Goiânia, e aqui fala o seguinte no artigo 215. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, tá? Aí vem um parágrafo primeiro, vem um parágrafo segundo, inciso 1. Não se inclui na base de cálculo do imposto, desde que comprovado mediante documentação idônea, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço, assim considerados aqueles que permanecem incorporados à obra, após sua conclusão, perdendo a sua identidade física no ato da incorporação, excluindo-se. O que encaixaria no que nós estamos discorrendo aqui é o item, a linha D, os adquiridos para a formação de estoque e ou armazenados fora dos canteiros da obra antes de sua efetiva utilização, tá? Só que, para mim, essa redação ela não ficou clara. Ela não está clara como a determinação do STJ. E nem está clara como a Lei Complementar 116 de 2003, lá na lista anexa de serviços, no subitem 7.02. Vou só mostrar aqui para vocês verem a diferença de uma coisa para outra. Aqui, ó, da Lei Complementar 116. Vê só um momentinho que eu vou compartilhar a Lei Complementar 116 de 2003. Aqui, ó. Aqui é o subitem 7.02, onde os segmentos de construção civil são enquadrados, tá? Então, você pode observar que toda a execução aqui por administração, empreitada, subempreitada, no final há uma ressalva desse subitem 7.02. Qual que é a ressalva? Exceto o fornecimento, da execução até peças e equipamentos, é ISS. Aí vem a ressalva. Exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação dos serviços, ou seja, fora do canteiro de obra, que fica sujeito ao ICMS. Sujeito ao ISS. Isso mesmo. Isso. Então, isso aqui é a redação da Lei Complementar 116 de 2003. Quando a gente volta para a Lei Complementar 344, que é do Código Tributário Municipal de Goiânia, aí a gente já não vê com clareza essa redação. Então, por isso que eu falei para quem tivesse que assessorasse esse tipo de cliente, era interessante fazer um requerimento na prefeitura e colher essa informação se a prefeitura ratifica esse entendimento, para não incorrer em auto infração, para não tentar utilizar todos os materiais fornecidos na obra para reduzir a base de cálculo do ISS. Minha preocupação é só que nós vamos construir e... Fala. Leandro, a prefeitura se posicionou com o despacho 1555, né? Ela se posicionando que está acompanhando o STJ, né? Sim. Entendeu? Então, aquilo que está no 215 lá caiu por terra. Mas vão ter que arrumar aquela norma lá. Mas aí ela tem que alterar a Lei Complementar 344, né? Pois é, que eu estou falando, o artigo 215. Ela soltou essa pauta aí agora, 1555, né, dizendo que vai acompanhar o STJ. Ela tem que alterar a Lei Complementar, porque o despacho não é suficiente. Eu vou te mandar esse material. Uhum. Vou disponibilizar no site também, no sindicato, no grupo. Alguém mais quer perguntar? Eu fiquei na dúvida, não. Aí o Fábio não deu parecer que como que nós vamos fazer na nossa construção, Fábio? Eu gostaria de você desse um parecer para mim como que nós vamos fazer na construção, meu nosso. Não, na da construção você vai contratar... O tomador de serviço não assume nenhuma responsabilidade pela execução dela? Se ele usou isso ou não usou? Nós vamos discutir com a construtora o contrato que ela vai nos apresentar. Agora, questão do material aí vai ser problema só para a prefeitura, que nós vamos ter que ter custo com material, de um jeito ou de outro. Olha, eu estou perguntando o seguinte, vamos supor que a construtora que vai construir para nós,
Aí, ó, eu vou fazer o orçamento, tantos mil, 1 milhão. 1 milhão, vou pagar para ele. Aí eu pergunto, o tomador de serviço tem alguma solidariedade para com a prefeitura? Não, essa retenção aí é a prefeitura com o prestador. Se fez errado, o danado homem recolheu errado. O danado consultor recolheu errado o ICMS. Ela chegou, deduziu e não fabrica, certo? Então, nós temos que olhar isso, certo? Aqui, ó, se você não está fabricando, você tem que vender, você tem que fazer o quê? Você tem que vender o material para nós. Vai pagar o ICMS. Aí Não quero. nós vamos acompanhar, né? Nós vamos ter que pagar a nota, nós vamos ver a nota. Ele vai ter que destacar na nota. Everaldo, essa situação aí complicou, né? Porque contratos antigos, por exemplo, antes de abril de 2023, eu entendo que obedecer à lei antiga, né? Que às vezes tem um contrato que está executando aí, dura 1 ano, 2 anos, né? Então, aí no caso do sindicato, Everaldo, às vezes é fazer o contrato por administração, ou se não parcial, né? O parcial que a consultora entra só com a mão de obra e o sindicato compra todo o material. Aí reduzia muito o valor do ISS, né? Pois é, mas a consultora, ô Abraão, ela poderá comprar e vender para nós? Mas, Everaldo, pelo que o doutor Leandro está falando, não, né? Entendeu? Ela tem que produzir, só é aceito se ela Não, produzir, vou igual você vender, falou. A consultora não tem como produzir cimento, tinta. ué. Ficou Eu uma estou falando o questão seguinte, assim horrorosa essa decisão aí, né? ô Abraão, Entendeu? eu estou falando o seguinte, que essa consultora, ela vai ser o quê? Construtora e comércio. Ela vai comprar o material e vender para nós, certo? Aí eu entendo que aí ele vai emitir uma nota apenas da mão de obra do serviço, igual você falou, ele vai emitir uma nota só de 200 mil, né? Então vai pagar o ISS sobre 200 mil. E se fizer por uma empreitada global, aí ele já não pode fazer isso mais, né? 90% das construtoras ela tem a inscrição no Estado só para questão de transferência, ela não é comércio. Não é, entendeu? Pois é, Até porque... mas vamos supor assim, mas baseado nisso, da agora para frente, ela vai ter que ser comércio também, pronto. Então, ela poderá, nós fazemos um contrato global, mas ela vai e vende o material para nós, pronto. Agora, a obra global vai ser 1 milhão. Então, ela vai vender para nós 1 milhão. E ela vai vender, olha, eu vou, 800 mil vai ser de material. E o restante vai ser de prestação de serviço. Pode ser? Talvez vai ter que brigar na justiça para resolver isso aí, né, Verado? Porque essa decisão aí, ela, a meu ver, ficou horrorosa, viu? Deixa eu dar um pitaco aí, posso? Isso que é o X da questão, cara. Seu Verão, normalmente... Peraí, seu Verão, normalmente a construtora, que é aquela que só faz a obra, ela não coloca comércio de produtos na inscrição dela, entendeu? No CNPJ na inscrição. Aí ela tem uma outra empresa fornecedora de material, entendeu? Então, é o seguinte, nós temos uma consultora pequena, ela constrói casas para vender para a Caixa Econômica. É separado, seu Everaldo. Não pode fazer isso, não, porque senão ela vai pagar imposto de 19% de ICMS, que ela vai vender os produtos. Então, tem que ser separado. A construtora é construtora. Mas ela vai ter crédito, cara. Hã? Ela vai ter crédito, cara. Mas você pode observar que essas grandes construtoras aqui em Goiânia, ou no país inteiro, eles só têm atividade de construção civil. Atividade de fornecimento de material, eles fornecem através de uma outra empresa legalizada, tudo certinho, de compra de material, compra e revenda de material. É isso que faz, seu Verão. Vamos supor assim, mas será que a prefeitura vai ver o contrato que a gente fez com essa construtora de fornecer o material também? Pode ser fornecido separado, seu Verão. A construtora também vai fazer o contrato separado para o senhor.
a fazer uma empresa de venda de material, um contrato, e a mão de obra seria a parte da construção civil, hein? Sim, mas vamos olhar esse fato também. Nós temos que olhar todos esses fatores, que não é brincadeira, não. 1 milhão não é brincadeira, não, né? Pois é, mas 1 milhão, aí só vai dia 25. Se chegar até 2026, que tem que passar crédito, aí como é que fica também? Vem com a reforma tributária que começa a fase de transição. Por isso que eu estou discutindo aqui, ó, com vocês, exatamente para evitar que a gente possa ser solidariamente responsável quando for tirar o habites. Presidente, enquanto vocês estavam conversando, debatendo aí, eu estava olhando aqui o artigo 225. Primeiro, eu observei se o sindicato está elencado como substituto tributário do ISS. Ele não está elencado. Pois é, tá vendo? De hipermercado, de hospitais, né, que são substituto tributário natural do ISS. Mas o que ocorre? No artigo 225, responsável, ele já determina que é responsável solidário pelo cumprimento da obrigação tributária o dono da obra ou o proprietário do bem imóvel, onde se realizou a obra. Só, velho. Olha só, gente, o que o Leandro descobriu aí, ó. Se eu não tivesse insistido tanto com vocês, aí é o seguinte, nós somos solidários também, poxa. Aí a gente faz o negócio lá e o dono da obra quer ficar solidário. Nós temos que fazer um contrato bem firme, certo? Para que a gente possa não cair nessa solidariedade. Pronto. Everaldo, o sindicato não tem imunidade tributária? O sindicato não tem imunidade tributária? Tem imunidade tributária, mas acontece que é só para propriedade, certo? Desse caso do ICMS, não, porque ele vai ser solidário. Ele fez o quê, certo? Porque, olha bem, o sindicato tem imunidade tributária certo? Pelo quê? Pelo que ele tem de receita, certo? No patrimônio. No caso desse aí, nós estamos construindo patrimônio. E esse patrimônio nós não podemos estar solidários, certo, com o outro lá, porque o outro pagou ICMS a menos, certo? Ou coisa assim, que a gente deve ficar com muito carinho tudo isso aí, ó. Otávio, tem um detalhezinho aí, boa noite, primeiramente, né? Foi bom até você tocar nesse assunto, porque a gente já esclarece. A imunidade a imposto do sindicato é enquanto ele prestador. Aqui, no caso, ele vai ser tomador. Então, para os subitens 7.02 e 7.05 e alguns outros agora que eu não estou me lembrando de memória, mas o contratante ele fica obrigado a reter o ISS. Então, ainda que ele tenha uma imunidade, como contratante, ele é obrigado a reter o ISS. Assim, por exemplo, quando ele contratar a construtora, ele se for empreitada total, ele está dispensado, mas vamos pensar de uma forma geral. O INSS, o sindicato está isento, mas ele é obrigado a reter na condição de contratante. Então, ele tem que reter o INSS também. Só que ele não, aí tem INSS já é uma outra situação. Se for empreitada total, ele está dispensado de reter o INSS. Só que tem o seguinte, como eu falei na reunião passada, se o sindicato não reter o INSS e o prestador não pagar o INSS, o sindicato vira solidário. Aí tem que tomar cuidado. Aí, a IN 2110 de 2022, ela traz a seguinte previsão, que a contratante, para se elidir de uma provável solidariedade, ela opcionalmente pode fazer a retenção, efetuar o pagamento líquido para a construtora, para se elidir de qualquer problema a nível de solidariedade com o INSS. A mesma coisa você transporta aqui para o ISS. Só que aqui é o seguinte, como ele é o dono da obra, o sindicato vai ser o dono da obra ou o proprietário do imóvel, conforme o artigo 225, aqui do Código Tributário Municipal, ele tem responsabilidade de solidariedade. Bom. Liga o microfone, Abraão. Liga o microfone. Everaldo, essa questão da solidariedade não é só questão tributária, não. Esse contrato você tem que olhar ele bem, porque a parte trabalhista todinha, o proprietário da obra é solidário. Exatamente. Entendeu? O sindicato, inclusive, aconselha, quando for entrar com ação trabalhista, não entrar na consultora, entrar diretamente contra o dono da obra. E se não tiver bem definido isso aí, o dono da obra fica responsável e fica devedor dessa situação aí. Toda a questão trabalhista
é preciso exigir em cada pagamento que eles apresentam social, apresentam pagamento de tudo, entendeu? Então, o proprietário tem que ser altamente exigente nisso aí para poder evitar algum problema futuro, né? Trabalhista e tributário também, né, Geraldo? Já pensou que vai construir isso aí, o cara dá o tom, acontece qualquer coisa, não recolhe o INSS, nós temos que estar olhando tudo, o ISS, o INSS, nós temos que estar olhando tudo isso aí, certo? Por isso que eu estou insistindo aí, certo, nessa construção nossa, certo? Porque não é fácil, não, porque foi 25 anos para a gente começar a pensar em construir, aí depois, se vier uma pessoa nos engana aqui, certo? E aí nós estamos com problema. Aí cabe a nós, diretores do sindicato, olhar com muito carinho isso aí, sabe? É costume, Everaldo, alguns casos, eles fazer retenção de 5%, de 10% do valor da obra, e para ser pago só quando ultrapassar os 2 anos, né? Porque aí não tem como mais fazer reclamação trabalhista. Então, o dono da obra costuma fazer essa retenção das consultoras de quem está executando, para poder se precaver, né? Entendeu? E um detalhe, presidente Beraldo, aqui, para mim, na nossa avaliação não está claro, mas a linha que cabe nessa, que enfatiza o que já prevê a Lei Complementar 116/2003, seria a linha D, né? Então, se a gente, porque ele está falando inciso 1, excluindo. Se a gente pensar que excluindo-se os materiais, os materiais adquiridos para a formação de estoque, né, fora do canteiro de obras. Se materiais adquiridos para a formação de estoque, significa que eu adquiri de terceiro. Mas, para mim, não está claro. Na minha avaliação, não está claro. Não está claro como está na lista anexa da Lei Complementar 116/2003. Então, é preferível quem assessorar a construção civil, empresa do segmento de construção civil, é bom fazer um requerimento na prefeitura. Nós temos. Fala, Ronan. Eu estou aí ouvindo, né, esse comentário, inclusive quero só fazer aqui rápidos elucidação. Aí nós temos o Leandro, que é advogado, e outros mais. Em toda aquilo a matéria em que a lei determinar solidariedade e que o sindicato for parte solidária do processo, nenhum contrato feito com a possível construtora de serviço irá tirar a responsabilidade do sindicato. Irá, sim, fazer com que o sindicato promova-se uma possível ação contra a construtora, mas ele continua sendo solidário. Portanto, o que isso quer dizer? Isso requer uma atenção muito grande do sindicato ao contratar a construtora, além de exigir do sindicato uma profunda vigilância nos cumprimentos dos deveres fiscais da construtora, tanto trabalhista, conforme já colocou Abrão, quanto fiscal, tudo isso. Então, mesmo que o sindicato venha fazer um contrato em que seja a construtora a única responsável, mas naquilo que a lei determinar que o sindicato é solidário, o sindicato é devedor, sim, junto aos entes requeridos. É isso que eu queria colocar. Vai exigir vigilância muito grande da nossa parte. Pai, não é brincadeira, não. Concorda, Leandro, ou não? Perfeito. Eu não colocaria de maneira mais clara, viu, Ana? E eu já posso... E uma coisa eu falo com toda a propriedade. Principalmente com relação ao INSS, que eu vejo que é a parte mais frágil das empresas, por conta da carga tributária. Eu até falei isso em 3 reuniões atrás. Até falei para o presidente, eu não sugiro, por mais que a previsão de dispensa da retenção do INSS na empreitada total, eu não sugiro o sindicato deixar de praticar retenção e pagar a construtora a menor, pagar o líquido. Eu não sugiro, para evitar o problema, não que vá acontecer, né, gente? Tá querendo, mas a gente não pode trabalhar dessa forma. A gente tem que trabalhar antecipado, mas evitando uma falta de pagamento por parte da construtora ali e depois ter que recolher esse INSS com acréscimos legais.
Aí não é interessante. Então, é melhor recolher e pagar a construtora líquido, né, deduzido a retenção do INSS, que é uma faculdade que é permitido a contratante, que no caso é o sindicato. Inclusive, procurar saber se essa possível contratada é realmente ativamente capaz de cumprir com essas obrigações dessa construção, num vulto desse para nós, que é muito grande, de R$1 bilhão. Tem que se saber, a própria empresa, o ativo dela, se realmente ela tem essas condições, ou seus sócios administradores, se são sócios já experientes no mercado e que já atua há algum tempo a ser considerado, não podemos confiar em novato, digamos assim, em novatos no mercado disso aí, porque não tem experiência. Então, temos que estar atento a esse detalhe. E isso vai requerer analisar bastante, digamos assim, né, currículo, né? Analisar currículo dessas empresas a ser contratada. Muita observação, porque não é fácil isso aí. Everaldo, Fala. eu estava falando, o despacho 1555, ele é da Procuradoria-Geral do Estado. Então, a Agoinfra solicitou posicionamento do Estado, e o Estado, ele no seu despacho, na portaria, né, com base nesse entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, a Agoinfra soltou a portaria 256, agora dia 7 de novembro, agora, semana passada, né? E ela vai radical, que ela fala aqui no artigo 2º, atribuir ao gestor do contrato a obrigação de verificar se as retenções apresentadas pelas contratadas, as engenharias, né, foram realizadas sem desconto da base de cálculo. Parágrafo único. Caso a retenção do ISS apresentada pela empresa tenha sido feita com desconto da base de cálculo, caberá ao gestor do contrato calcular a diferença entre o ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferença em forma de glosa da medição. Então, eles não estão aceitando redução nenhuma de base de cálculo para a retenção do ISS lá na Coifra. Valor nenhum, né? Não é 1%, 10%, 40%, nem material aplicado. Eles estão seguindo à risca a decisão do STJ lá. É justamente essa portaria. Por isso que eu insisti tanto, certo, nisso aí. Parece que eu fiquei também enjoado, certo? Mas agora começou a clarear. Então, nós diretores do sindicato, temos que olhar com muito carinho esse contrato, A nota fiscal e o contrato. Tudo isso nós temos que verificar. Agora, né? Inclusive, o Conselho Fiscal também, né, Sobrão? O Conselho Fiscal tem que olhar com muito carinho também, ajudar a gente. Eu estou preocupado com essa situação aí, porque na assinatura desse contrato aí é bom exigir que o contratante apresente todas as certidões, inclusive a certidão do Ministério do Trabalho, que não tem problema com trabalho escravo, né? Então, na assinatura do contrato, ver se exigir todas as certidões, né? Porque realmente recai muito em cima do sindicato. Sindicato não. Exato. Qualquer proprietário da obra, a legislação joga tudo em cima dele, né? Agora, Fábio, tem um excesso na portaria, tá? Eu já li ela, tem um excesso. A decisão no STJ não é qualquer material. A decisão do STJ é só em relação aos materiais que foram adquiridos de terceiros, certo? E não houve emissão da nota fiscal de ICMS. Aí a portaria ela já se excedeu, já houve um excesso aí. É o que eu estou falando, ela já foi radical. Ela foi radical, tem um excesso, não é por aí. Mas, de qualquer forma, é para ficar atento para não quem assessora a construtora não sair reduzindo. Agora, Leandro, o material que você falou aí já não tem um entendimento lá no STF que ele é considerado como prestação de serviço? Não, lá o entendimento lá foi mais para redução da base de cálculo mesmo. Não, isso aí é do STJ. Mas eu digo assim, o material que é aplicado na obra, vindo da construtora, ele é considerado, já incorpora o ISS como serviço, não? Sim, não, nessas condições que a gente colocou, sim. Nessas condições. Mas o que exemplo for concreto. Mas o que for mercantil, o que for tributado pelo ICMS, não.
pelo ISS, ICMS, né? O que for tributado pelo ICMS, não. Porque a lógica Pois é é, essa. mas aí a nota fiscal vem de ISS, ele não tem nem inscrição para emitir ICMS. É por isso que acaba ficando o que a Goinfra falou. Não, mas aí é uma falha da empresa. Aí é uma falha da empresa. Porque veja bem, Fábio, aí é uma coisa que eu bato muito, eu inclusive já prestei consultoria para construtora nesse sentido. Tem construtora, veja bem, a construtora fala assim, não, eu sou exclusivamente mão de obra. Tá ok. Mas deixa eu te perguntar, você não vai movimentar uma betoneira, não? Pois é, que eu estou falando. O concreto colocado na obra, ele é considerado como serviço. Sim, mas deixa eu só concluir. O que acontece? Insere uma atividade econômica lá nos atos construtivos como se a construtora ela fornecesse só mão de obra. Ela não fornecesse materiais. Mas vamos pensar, ainda que uma construtora ela só fornecer mão de obra, que isso aí é exceção à regra, né? Independente se ela produz ou se ela adquire de terceiros, mas isso aí, ela entrar só com mão de obra, isso é exceção, né? Então, veja bem, ela tem que movimentar equipamento, porque para movimentar equipamento, eu não posso sair com o equipamento do meu estabelecimento sem emitir nota. Para mim, pegar uma betoneira e levar lá para o canteiro de obra, ela tem que ser por meio de documento fiscal. Remessa do ativo imobilizado. Não pode sair sem nota. Então, a construtora, ela, por obrigação, ela tem que ter inscrição estadual. Só para esse deslocamento, não para revenda. Não, mas aí é que eu te falo. Aí depende. Depende depende do formato dela, do negócio jurídico dela. Porque, veja bem, se ela for industrial, ela vai ser tributada pelo ICMS. Na hora que emitir os materiais, ela não vai poder embutir no valor do ISS. Eu sei, mas o concreto que ela vai usar lá é serviço, é considerado serviço. Ela não pode cobrar com nota fiscal de ICMS. Não, se o concreto ela produzir, se o contrato ela produzir fora de e emitir a nota fiscal de venda do ICMS, ela pode deduzi-la na nota de serviço. Perfeitamente, ela pode deduzir. Porque já foi tributado pelo ICMS. Senão ela tributa o material pelo ICMS e tributa pelo ISS. Tributa duas vezes. Aí ela vai entre pagar ICMS e pagar ISS, o que é melhor? ISS. Não, mas aí tem que ver o contexto. Fábio. O contexto. Fábio, a indústria do concreto, ela fornece a nota, ela separa o que é material e o que é serviço, né? Ela é bem separada, a nota vem bem separada lá, entendeu? Então, aí elas são obrigadas a separar o que é a venda do material, do concreto, e o que é o serviço, né? Que é o serviço de transporte, é o serviço de bombeamento, né? Então, isso aí são obrigadas a separar, viu? Mas beleza, presidente? Aí essa consultora, Leandro, são todas, talvez, de lucro real. Vamos supor, eu posso ter um lucro de 10% na venda do material? O senhor fala construtora? Vamos supor, a consultora, essa consultora que vai fazer o dela, eu posso ter um lucro de 10% só? Não, aí tem que ver a margem de lucro bruto que tem no anexo do regulamento do Estado de Goiás. Tem um anexo de margem de lucro bruto, tem que seguir esse anexo. Mas e se ela for lucro real? Independente. Todo produto ele tem uma margem de lucro bruto determinada pelo Estado de Goiás, no anexo. Independente do regime tributário. Inclusive, indústria, o mínimo é 30%. 30%. Vamos supor, ISS, vamos supor sim, o ISS, vamos supor que você vai pagar 100, 5% de 130 é quanto? Cinco por cento de 130 dá quanto? 130 vezes 5%. Dá R$ 6,50. 19% de R$30. Vamos supor, R$30 vezes 19%. E você falou
Dá 5, tá vendo? Então, Fábio, é melhor eu pagar o ISS, não é, não, o ICMS, que eu recebo crédito, do que pagar o ISS sobre 330. Concordo, não. Aprova nada? Só faz as contas aí. Qual é a diferença de 17 para 7 ou 10? Eu vou comprar daqui do estado de Goiás também, um dos ISS é 900, assim. velho. Se eu chegar a comprar de fora, eu posso, o material de construção. Então, dá R$ 1 de diferença, certo? Sobre o lucro de 30 mil, o SS, o INS, ICMS, é mais barato para pagar o ICMS do que pagar o ISS. Inclusive, se for presumido, eu vou pagar sobre o quê? O imposto de renda, sobre o faturamento, né? Tem que analisar tudo isso. Exatamente. Pode passar para o próximo assunto, presidente? Pode. Beleza. Vamos falar aqui um pouquinho da remessa interestadual em transferência de mercadorias. Está tendo uma tendência, com o convênio ICMS 109/2024, houve uma alteração na redação em relação ao convênio ICMS 178 de 2023. O convênio ICMS 178 de 2023 trazia a redação que a remessa e transferência era obrigatória. O convênio ICMS 109 de 2024, alinhado com a adequação direta de condicionalidade 49, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, o convênio ICMS 109 de 2024 está alinhado a essa decisão da ação direta de condicionalidade número 49. Só que tem um detalhe. A gente estava observando, analisando a cláusula primeira no parágrafo único do convênio ICMS 109 de 2024. Houve umas alterações, mas não foram alterações substanciais. Foi só em alguns termos que, inclusive, Fábio, aquela cláusula que estava errada, que eu te falei, eles aproveitaram a alteração para corrigir a cláusula que estava errada. Uhum. Era a cláusula sexta, eles falaram cláusula quinta, agora eles já corrigiram a inconsistência aqui na edição do convênio. Mas, enfim, o parágrafo único dessa cláusula primeira, ele fala o seguinte, nas remessas e transferências. Ele fala, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 12 da Lei Complementar 87/96, a unidade federada de origem, ou seja, aquela unidade federada que vai praticar remessa e transferência da mercadoria, vai transferir ali para a filial, ela fica obrigada a assegurar apenas a diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o resultado da aplicação dos percentuais estabelecidos no inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, que é o quê? 7, 12 ou 4. São as 3 alíquotas possíveis nas operações interestaduais. Então, veja bem, o que foi que aconteceu aqui? O convênio falou o seguinte, o CONFAS falou o seguinte, olha, se você não transferir o crédito, você tem seu banco de crédito aqui das operações anteriores, beleza. Se você não transferir, eu só posso assegurar para você a diferença do crédito que você já tem, a diferença positiva do crédito que você tem e o valor e a multiplicação do percentual da alíquota, 7, 12 ou 4, pelo valor atribuído. Significa dizer que se eu não transferir, o que o convênio está fazendo aqui? Eu vou limitar o teu crédito. Então, pode acontecer que eu tenha um crédito de 19 mil de operações anteriores e o Estado só vai de origem, a unidade federal de origem só vai poder assegurar 10 mil. Ou seja, vai ter um prejuízo aí em relação ao remetente, aí, ao transferente originário. Na hora que ele transferir essa mercadoria, se ele não transferir e quiser ficar com crédito, é porque a cláusula primeira assegura, a cláusula primeira determina que é assegurado o direito, ou seja, não é obrigatório. Então, o que o convênio falou? Não, peraí, eu não vou ficar com prejuízo, porque se o crédito ficar todo na unidade federada de origem, a arrecadação do ICMS diminui. Aí ele falou assim, não, mas então eu não vou assegurar o crédito todo.
eu vou assegurar parcialmente esse crédito. Ou seja, no final das contas, quem transferir vai ficar no prejuízo, certo? Então, só para a gente entender, para a gente refletir isso aí, transpor isso aí um pouquinho para números, para a gente ver o que a legislação está dizendo. Eu fiz até um arcabouço aqui, só para demonstrar, para a gente trazer da norma para números, para a gente conseguir visualizar o que a gente está querendo falar. Que é o seguinte, vamos pensar... Obrigatória a transferência, né? É assim, é uma opção impositiva. É impositivo. Então, é um direito... Se você não transferir, você perde. É um direito que não é direito. Então, vamos pensar aqui, só para a gente refletir o que está na norma legal e trazer aqui para números, só para a gente pensar. Eu sou uma matriz que estou transferindo 3 produtos para filial, certo? Então, tem um produto aqui, um é 25 mil, outro é 35 mil, outro é 40 mil, certo? Então, tem um total de 100 mil. Vamos dizer que eu estou na alíquota modal aqui do estado de Goiás, que é 19%, que a partir de abril era 17%, a partir de abril de 2024, teve um acréscimo de 2%, passou a ser 19%, tá? Então, vamos pensar que eu adquiri esses produtos na operação interna, aqui no estado de Goiás, são 19% cada um, né? Então, veja bem, eu fiquei com crédito de 19 mil das minhas operações anteriores. Então, estou com crédito aqui de 19 mil, tudo bem, guarda esse crédito aqui. Aí, o que a legislação fala? Deixa eu só mudar aqui para a tela cheia, porque aí fica melhor para mim tá trocando aqui de aba. Vai não. Com a presença vai não. Você pode ficar com a tela cheia, mas nós não apresentamos mais. Aí você saiu. Não, peraí, deixa eu só ver se eu consigo. Não consegue não, eu já tentei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Consegue não, Leandro. Tá vendo bem aqui, Leandro? Não consegue, né? Não. Eu já tentei muitas vezes. E o outro lado... Mas do nosso lado aqui, ó, você consegue, para você ficar a sua tela cheia aí. Mas nós não conseguimos aqui ver. Tá. Então, deixa eu só mostrar rapidinho o que está aqui na legislação e a gente vai para a demonstração lá. Que aí para não ter que voltar aqui de novo. Então, veja bem, isso aqui é o que o parágrafo único fala. Olha, o estado de origem, a unidade federada de origem, não vai poder assegurar o crédito total, certo? Então, ele já falou isso aqui no parágrafo único. Ou seja, olha, se você não transferir, é um direito seu. É um direito você não transferir. Mas se você não transferir, eu não vou poder assegurar o total do crédito. Lembrando, pessoal, que há uma tendência, para depois daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não está ao contrário do que foi falado. Não. Existe uma tendência dos estados em não concordar com o direito. Né? Existe uma tendência que os estados estão interpretando essa cláusula primeira de outra forma. Por quê? Porque não é interesse dos estados manter o crédito todo na unidade federada de origem, porque a arrecadação deles vai diminuir. Então, eles vão tender para o lado da arrecadação. Então, existe uma tendência, alguns auditores do estado estão entendendo que o vocábulo aqui, assegurar o direito, não é no sentido de eu ter o direito de transferir, tá? Mas, na nossa avaliação, não é esse o entendimento. Mas é lógico que o Estado vai tender para esse lado, que é o lado da arrecadação, para não perder a arrecadação. Mas, tranquilo. Então, após o parágrafo único, só para a gente entender o seguinte. Se eu não optar por uma operação tributada, e isso tem que ser feito agora até 30 de novembro desse mês, se perder esse prazo, não consegue mais, tá? E esse prazo essa manifestação ela é feita pelo livro Termo de Ocorrência. Tá? A gente não pode esquecer disso. Aí o que ocorre? Se eu não tiver na exceção, que é me manifestar pela operação tributária, se eu quiser ficar aqui na regra, que é o direito, o meu valor atribuído, e aí eu não posso falar base de cálculo, porque eu não posso falar base de cálculo de algo que é não incidência. Se não incide, não tem base de cálculo. Então, é valor atribuído que o convênio traz. Então, veja bem, só para a gente ter uma ideia, que o meu valor atribuído vai ser o quê? O valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência.
Esse aqui que vai ser o meu valor atribuído. Pode observar que é diferente de quem optou pela operação tributada. Quem optou pela operação tributada, qual que vai ser? Aí aqui eu faço base de cálculo, que é o quê? Ó, o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Aqui é a base de cálculo, mas vê que já muda, né? Mas se eu estou na regra, que é o direito de transferir, aí eu estou aqui, ó. Valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência. Então, beleza. Isso aqui que eu queria demonstrar na norma para a gente fazer o reflexo disso em números. Então, deixa eu ver se agora eu vou compartilhar agora a demonstração que eu fiz na planilha. Isso aqui, ó. Então, veja bem. Vamos supor que a matriz aqui tem uma matriz aqui em Goiás e uma filial em Mato Grosso. Vamos supor. Então, a matriz aqui de Goiás adquiriu 3 produtos aqui numa operação interna. Esses 3 produtos ela adquiriu com 19%. Então, eu tenho um crédito de 19 mil. Eu tenho esse meu banco de crédito. Só que, lá no convênio, como a gente viu agora, o convênio determina o quê? Olha, eu preciso da média. Eu preciso da média. O valor atribuído é a média da entrada mais recente no estoque na data da transferência. Certo? Então, beleza. Se ele quer média, a gente vai fazer a média. Só que tem um detalhe. Para me fazer a média, eu tenho que descontaminar os valores dos tributos. Certo? Então, para me fazer a média aqui, certo? Eu descontaminei esses valores de transferência, tá? Pode ver que aqui é 25 mil, aqui já diminuiu, porque eu descontaminei os tributos. Aqui é 35 mil, passou para 28.350. Aqui é 40 mil, passou para 32.400. Aí eu descontaminei os tributos e obtive a média. Então, a média que ele está falando é R$ 59.400. Beleza, aqui é o total da média, certo? Ou seja, o valor atribuído é o quê? 59.400. E a alíquota interestadual daqui, do estado de Goiás, né, vamos supor nessa operação que é 12%, tá? É 12%. Então, o que acontece? Eu embuto os 12% no valor atribuído, que é os 59.400. Aí o meu valor atribuído final vai para quanto? Para 67.500. Aí, beleza. 67.500 vezes 12% dá 8.100. Então, 8.100 seria o crédito que eu poderia transferir para minha filial, tá? O crédito que eu poderia transferir, e eu posso transferir porque eu tenho 19 aqui no banco. No meus créditos das minhas operações dessas 3 mercadorias, eu tenho 19 aqui mil no banco. No meu banco de crédito, eu tenho 19 mil. Então, eu posso transferir os 8.100. Certo? Então, veja bem. De todos esses valores aqui, de todas essas médias, o crédito a ser transferido é 8.100 e eu posso transferir porque eu tenho um crédito de 19 mil. Só que tem um detalhe. Vamos supor que eu não queira transferir. Eu falo, não vou transferir e vou manter o crédito no estado de origem, na unidade federal de origem. Pois é, eu tenho 19 mil, mas se eu optar por não transferir, se eu quiser manter o crédito na operação de origem, eu só posso manter, o Estado só me assegura 10.900. Olha o prejuízo da matriz. Só 10.900. E por que só 10.900? Porque como a gente viu, o que o parágrafo único dita, ele estabelece? Ele estabelece que a unidade federada de origem só pode assegurar a diferença positiva, certo? Dos créditos das operações e prestações anteriores, que no nosso caso é 19 mil, certo? Pelo valor das alíquotas multiplicado pelo quê? Pelo valor atribuído. Certo? Qual que é o valor atribuído aqui? 67.500. 59, né? O valor atribuído final é 67.500. Ao final. O valor atribuído final. Então, o que ocorre? Eu só posso transferir aqui só 10.900. Então, olha o prejuízo que a matriz... 11.900. 10.900? Eu só posso transferir 10.900. No total, é 19, tá certo. Entendeu? Então, olha o prejuízo que a matriz ela vai levar aqui. Se ela assegurar, ela não quiser transferir o crédito. Então, assim, e o tempo está curto, né? Hoje é dia 12.
tem até 30 de novembro para optar por uma operação tributada ou não, né, pelo livro Termo de Ocorrência, que vai ser a forma. Lembrando que, pessoal, o Estado de Goiás não internalizou esse convênio no regulamento ainda. Tá? Esse detalhe é muito importante. O Estado de Goiás não internalizou ainda. Isso tem que constar do Código Tributário do Estado de Goiás e tem que constar no regulamento também. E isso não foi feito até agora. E o prazo para optar por uma operação tributada por meio do livro Termo de Ocorrência é só até 30 de novembro. E ele não pode, e o Estado não vai poder passar por cima desse 30 de novembro, porque já está previsto no convênio. Então, é algo que vai ter que se avaliar com muita cautela, porque senão a matriz leva um prejuízo danado. Geraldo. João Boro. Vai, Geraldo. Vou falar, João Boro. Boa noite, Leandro, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos aí, presidente, boa noite, tudo em paz, todo mundo aí, né? Vai. Beleza. Em primeiro lugar, eu pedi para o Fabiano mandar o lanche que ele estava comendo agora há pouco, que eu vi no vídeo, e ele não ofereceu para a gente. Acho que é mão de vaca mesmo, viu? Na próxima. Tá bom. Ô, Leandro, Sim. por gentileza, dois tópicos aí em relação à transferência. Você responder na sequência para a gente aí. Então, quer dizer, vamos lá, esse produto C aí, eu vi que você, pela fórmula aqui, parece que não foi calculado ou não está bem claro, não consegui entender porque o C, na média, ele foi somado ou não, ele foi calculado para dar a tributação ou não. É só porque eu não consegui entender aqui bem a planilha. E outra coisa, então fica figurado aqui o seguinte, que para a matriz não levar ao prejuízo, entre aspas falando, figurativo falando, que se tornaria obrigatório para a empresa, no entendimento da empresa, dela transferir esse crédito para o outro estado da unidade federada. Senão ela vai levar um prejuízo nessa circunstância da forma que você analisou. Seria Exatamente. isso o meu pensamento? Exatamente. O primeiro questionamento é o seguinte: eu descontaminei ele dos tributos. Então, Correto. 40 mil, eu retirei os 19% de CMS. Por isso que Tudo foi para 32.400. Show de bola. Tá? Agora, Sim, tudo bem. agora sim, a gente há de convir que o parágrafo único da cláusula primeira, ele só tem sentido de existir porque o crédito na unidade federada de origem é um direito assegurado. Porque senão não tem sentido do parágrafo único existir, estabelecendo que o Estado de Goiás, aqui, por exemplo, aqui no nosso exemplo, só pode manter 10.900 de um banco de crédito de 19 mil. Agora, deixar bem claro uma coisa. O Estado, e eu já escutei vários auditores, várias pessoas de dentro do Estado, há uma tendência para eles interpretarem esse vocábulo assegurar direito dando uma outra conotação. Né? Por quê? Porque tende para arrecadação. Se eu manter um crédito de 19 mil, ele todinho no estado de origem, diminui a arrecadação do CMS. Então, do jeito que os estados vão trabalhar, é uma questão que a gente vai ter que observar, certo? Vai ter que observar, e não tem sombra de dúvidas que vai ter uma enxurrada de ação. Vai ter uma enxurrada de ação. Por quê? A gente não pode brigar com a interpretação literal do parágrafo único da cláusula primeira. Então, as empresas que se sentir prejudicadas, com certeza vão ingressar com ação. Aí depender do perfil de cada cliente, né? Lógico, tem cliente que é conservador, não entende dessa forma, né? Vai preferir equiparar uma operação tributária. E se o entendimento dos auditores prevalecer no cotidiano, na prática, e eles pagando para ver, esperando a empresa acionar inicialmente, tá? Fatalmente, o que as empresas vão fazer? Vão tender a optar pela tributação, uma operação tributária. Só que só tem que tomar cuidado para não perder os prazos. Porque novembro agora já tem que fazer até 30 de novembro. E para o ano de 2025, tem que fazer até o último dia de dezembro, agora de 2024, já para valer para 2025. Então, assim, o tempo é curto. Não dá para cochilar muito, não. Senão, dependendo após o planejamento das empresas, se tiver que optar pela operação tributada, se perder o prazo, já era.
Ô, Leandro, só mais uma dúvida final, por favor, aí, que eu encerro minha participação nesse item. No caso, a empresa que não efetuou a transferência, conforme você explanou, tem um crédito de 19 mil. Se eu fechar minha apuração de ICMS instantaneamente, eu vou ter que fazer o store, né, da diferença de 8,100, correto? Vai ter que fazer o estorno, porque senão vai vir um auto de infração. Correto, beleza. Então, nessa conta, nessa matemática aí que a gente está fazendo, e bem explanada aí, regra padrão, se eu fosse utilizar agora, eu teria que estar usando a tributação. Senão eu estaria dando uma ré na minha matriz. Vamos dizer assim, um prejuízo. Sim, se ela se enquadrar nesse cenário, Tá certo. né? Porque aqui a gente está trabalhando com uma alíquota de 19, está trabalhando com uma alíquota de 19 do estado de Goiás, né? Mas eu acredito, por exemplo, que tem estado aí tem estado ainda com a alíquota de 18. Tem estado aí da unidade, dentro dessas unidades da federação, que são 27, né? Tem estado ainda que, por exemplo, trabalha com uma alíquota de 17. Mas já tem estado, por exemplo, que está com a alíquota de 21, né? Então, aí, quanto menor a alíquota, maior o crédito, né? Tranquilo. Obrigado pelo debate, Leandro. Valeu. Leandro, sem contar que você vai levar o prejuízo aqui na transferência do IFT, e a outra lá, a outra filial, não vai receber o crédito, ela vai ter que pagar o imposto sobre o total. É isso? Exatamente. Se essa filial lá não tiver benefício fiscal nenhum, não tiver redução da base de cálculo, não tiver crédito otorgado, não tiver isenção, aí ela vai pagar cheio. Vai levar prejuízo na matriz e vai levar prejuízo na filial. Exatamente. Aí, por exemplo, aí vamos mudar aqui o contexto. Vamos pensar esse cenário. Nesse cenário, se a filial ela não tiver nenhum tipo de benefício fiscal, compensa eu optar pela operação tributada, por quê? Porque eu mando crédito para lá. Ué. Então tá bom. Ótimo. Muito bem esclarecido. Pode falar, Fábio. Voltando um pouquinho aqui para que eu falei que o fornecimento de concreto ele não tem ICMS, ele é sujeito à incidência do ISS. A súmula 167 do próprio STJ fala: o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, e não ICMS. Mas nós estamos falando, Fábio, de concreto. Então, mas a obra lá fornece concreto. De tijolo tem outra coisa, né? Ferro, coisa assim, né? Eu falei só do concreto, porque eu sei que ele não é ICMS, ele é ISS. O outro eu não falei. Pois é, então aí, Fábio, vamos pensar no contexto desse concreto. Normalmente, o que é comum? O concreto ele é feito com aquela bitoneira no canteiro de obra. No caminho. Assim, pelo que eu conheço de obra de construção civil, esse concreto ele é produzido no canteiro de obra com utilização do equipamento que é bitoneira. Aí é ISS mesmo. Aí não tem como não ser ISS. É o que eu estou falando, o grosso do material da obra é o concreto, e ele é ISS. Isso. Aí, é por isso que a gente está falando. Dificilmente uma construtora agora ela vai conseguir reduzir a base de cálculo de ISS com materiais. Por isso que eu digo que a Galinfa já passou a regra, já não vai dar nada. Só que, de qualquer forma, houve um excesso na portaria. Porque mesmo assim, como você falou, vai ser muito difícil para ser dedução. Mais alguma coisa, pessoal? Já são 20 horas e 42 minutos. Everaldo, você falou da eleição? Não. Agradecer os votos aí, fala aí. Não, fala o seu aí. Não. Vai sair a ata ainda, certo? Vai sair a ata ainda, não está uma coisa oficial ainda. Mas mesmo assim, pessoal, como o Everaldo falou, né, a diretoria, o presidente, a gente agradece aí. Hoje foi concluída a eleição, né? Então, o nosso presidente foi consagrado mais uma vez pelo seu trabalho aí à frente do sindicato, mais uma vez para conduzir por mais 4 anos o nosso sindicato aí.
está firme com esse propósito aí da conclusão da plataforma e também, aí, como foi visto aí no decorrer das discussões, preocupado também em concluir essa obra aí da nova sede. Então, agradecer a todos aí pela confiança de mais 4 anos. Muito obrigado a todos. Então, alguém mais tem pergunta? Alguém está mais tem pergunta? Não Presidente. tendo, então, pessoal. Então, até a próxima terça-feira, né? Boa noite. Quem queria falar aí? Presidente, só colocar uma situação aqui, já que a gente também está falando de segmento de construção civil aqui, e a matéria tem tudo a ver. Essa semana, na segunda-feira, nós prestamos uma consultoria para uma empresa que que formatou um contrato como locação de bens móveis, né? Locação de equipamento de bens móveis. E o que a gente observou? Algo que se tem que tomar muito cuidado. A locação de bens móveis, fornecendo só o equipamento, ou seja, sem operador, vamos dizer assim, ou seja, sem fornecimento de mão de obra, ela não é alcançada pelo ISS, certo? Porque é só locação de bens móveis, o item 3.01 já foi vetado, então não é alcançado pela incidência do ISS, certo? Só que o que ocorre? Nós notamos que a empresa, ela tinha fornecimento de mão de obra, ou seja, existia um operador, né, conduzindo aquela máquina. Então, o que acontece? O que não era tributado pelo ISS, e já há alguns anos, isso aí já vinha fazendo assim 2 ou 3 anos. O que não era tributado pelo ISS passou a ser tributado pelo ISS. Algumas retenções que não eram realizadas, que deixaram de ser realizadas, passaram a ser realizadas. E por quê, pessoal? A locação de bens móveis sem associação à mão de obra, ela não é prestação de serviço. Mas o aluguel de bens móveis associado ao fornecimento de mão de obra, ela passa a ser prestação de serviço. Leandro, sim. Nessa reforma aí, reforma tributária, parece que a locação vai pegar tudo para o ISS, né? É o IBS. Ela vai ser tributada pelo IBS, ICBS. Vai acabar essa isenção aí, vai acabar. Vai acabar esse parâmetro, né? Essa divisão. Mas o que ocorre? Então, veja bem, não se emitia nota fiscal de serviço, porque entendia-se pelo contrato que era só locação de bens móveis, né? Ou seja, nem nota fiscal de serviço era emitida, porque na locação de bens móveis basta uma fatura acompanhada do contrato, já resolve. Isso é previsão legal, não precisa emitir nota fiscal, porque não é serviço. Então, nem é tributado pelo ISS, nem é tributado pelo ICMS. Então, basta fatura e contrato. Só que o que ocorre? Havia fornecimento de mão de obra. Então, olha o problema. Se a prefeitura fiscalizasse essa empresa e buscasse os últimos 5 anos, a empresa ia ter problema com emissão de nota fiscal que não era emitida. E aí ia ser emitida como fornecimento de mão de obra, ainda que essa locação de mão de obra fosse temporária. Então, já tínhamos um problema com a obrigação acessória, que é a falta de emissão do documento fiscal. Segundo problema, a falta do recolhimento do ISS, que é a obrigação principal. Terceiro problema, as retenções. Por quê? Algo que não tinha retenção do INSS, com a alocação de mão de obra passa a ter retenção de 11% do INSS. Algo que não tinha retenção do imposto de renda, passa a ter alíquota de 1%. Artigo 716 do Decreto 9.580 de 2018. Então, é 1%. Está ali junto com vigilância, limpeza e conservação. Contribuição social retida na fonte. PIS, COFINS e contribuição social, 4,65%. Porque lá na IE 459 de 2004 traz a previsão de locação de mão de obra. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a falta da inobservação numa má formatação de um contrato e numa visão totalmente distorcida do negócio da empresa. Então, às vezes, por isso que eu falo, às vezes você tentar entender o negócio de uma empresa só por emissão de nota fiscal não é suficiente. Então, você precisa entender o dia a dia da empresa, o cotidiano,
o negócio jurídico dela para você poder concluir em algumas situações. E aí vale tanto os últimos 5 anos, vale tanto para o município como para a União, como para a Receita Federal. Então, todo esse tempo ela deixou de praticar a retenção do INSS. E olha que a retenção do INSS é 11%. Aí, nesse caso, vai sobrar para quem? Vai sobrar para o contratante, não vai sobrar para o contratado. Por quê? Porque retenção do INSS, ela não é por solidariedade, ela é por substituição. Ou seja, o contratante é obrigado a recolher. Ainda que o prestador apareça com a guia paga, ele pode aparecer com a guia paga. Vai aparecer lá no ECAC, lá no conta corrente, o DAF da retenção do INSS para o contratante reter. Então, muita gente pensa que é por solidariedade a retenção do INSS. Não é. Ela é por substituição tributária. Ou seja, o contratante é obrigado a reter. Agora, como eu falei antes para o presidente Everaldo, naquele exemplo lá da construção, existe uma exceção que é o quê? Na empreitada total, a retenção previdenciária é dispensada. Porém, tem uma consequência. A contratante pode não reter, mas se a prestadora faltar com recolhimento, o contratante vai responder. E aí ele já responde com os acréscimos legais. Então... Leandro? Sim. Outra coisa, quando você falou em nota fiscal, a gente não pode descartar, porque a origem da nota fiscal chama-se XML, não é isso? Sim, mas eu enfatizo então, associado ao contrato. Baseado nisso, que a origem de uma nota fiscal, a origem da nota fiscal chama-se um XML. Eu gostaria, certo, que você pegasse N XML e na próxima semana a gente analisar um XML. É possível? Eu posso tentar. Hoje nós estávamos conversando com o Fábio, N coisas. O XML, porque de agora em diante, porque você há de convir que esse XML ele pode se aperfeiçoar, mas não vai mudar, vai? Ele vai mudar com a reforma tributária no quesito layout, né? Layout, mas o XML vai continuar existindo. Não, sim. Vai só ampliar a estrutura dele, né? Vai ampliar. Então, nós temos obrigações de entender o XML, porque a maioria das pessoas não entende o XML, certo? Então, eu gostaria que você pegasse um XML para a gente começar a entender o XML. Isso. E eu enfatizo assim, presidente, o importante, eu sempre falo para os nossos clientes o seguinte, o importante é entender o negócio da empresa e não baseado só no documento fiscal. Porque, veja bem, o documento fiscal ele é muito pobre de informações. Aquele campo de discriminação de serviço, você pode prestar atenção que é um prestador ou outro que coloca todas as informações ali necessárias. A gente vê documento fiscal, tem escrito assim, prestação de serviço. Quer dizer, não responde nada, não vai ajudar em nada, em concluir nada. E muitas das vezes, o item de serviço ou a classificação econômica selecionada na nota, ela não condiz com o caso concreto da empresa. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui. Obra de terraplenagem. Se você for observar o conceito de obra de terraplenagem, se você se deixasse levar pelo vocábulo obra, se for uma empresa do Simples Nacional, você vai pensar que ela é tributada pelo anexo 4. E não é. Não é. Apesar de começar com o vocábulo obra, não é tributada pelo 4. Ela é tributada pelo anexo 3. Só que aí tem um detalhe. Se essa obra de terraplenagem ela fizer parte de um contrato de construção do imóvel, a tributação da obra de terraplenagem ela corre junto com a da obra. Ou seja, vai tudo no anexo 4. Só que qual que é o problema do dia a dia? Quem não analisou o contrato de prestação de serviço, no dia a dia, ali no cotidiano, chega a nota fiscal de serviço com atividade de obra de terraplenagem, o que a pessoa vai fazer? Não, vou tributar no anexo 3. Mas sendo que a obra de terraplenagem, ela foi uma fase da construção. Ela foi uma fase, uma execução que foi finalizada. Porque uma obra de construção civil ela tem várias etapas.
Então, a etapa da terraplenagem, ela finalizou. Só que quem não analisou o contrato, o que vai fazer? Vai lá no Simples Nacional, vai tributar no anexo 3. Então, vai fazer errado. Então, o que acontece? Não dá para assessorar a empresa olhando só documento fiscal, olhando só nota fiscal. Não tem como, é insuficiente. Da mesma forma, por exemplo. Fica assim, Leandro, qualquer coisa você liga para mim, que a gente vai verificar o negócio do XML, certo? Porque nós temos que aprender a analisar um XML, certo? E essa vai ser uma coisa que a gente vai dissecar isso aqui, e tem vários anos, certo, para interpretar isso, certo? Tá bom? Então, eu gostaria que você fizesse uma aula, certo, sobre XML. É possível? Vou tentar, presidente. É um pouco mais operacional, minha área é mais legislativa, mas a gente tenta. Tá bom. Qualquer coisa, você procura a gente, que a gente vai orientar você. João, a gente pode contribuir, o presidente Everaldo, em relação ao XML, também aos campos de nota fiscal, essas coisas. À medida do possível, no decorrer das próximas reuniões, a gente marca e a gente esboça. Ô, Leandro, então fica para o João, na próxima semana, o João vai falar sobre o XML. Pronto. Pode ser, João? Beleza. Pode ser, João? Ô, João. Fechou o microfone. Acho que não quer, não. Desculpa. Eu apertei sem querer, tá? Desculpa, pessoal. Pode ser? Então, pode. Eu vou preparar o material do XML, das notas. Sim, eu vou pegar os exemplos mais simples e os mais complexos. Mais complexo, ótimo. Então, nós vamos... Aí, o Leandro vai estar com a gente para ajudar. O Wesley vai mandar para ele, para a gente falar assim, vamos falar sobre o XML, certo? Porque, de acordo com o Leandro, o XML pode aperfeiçoar, mas não modificar. Porque o XML, agora, ele vai ser tudo em cima do XML. Porque uma nota fiscal, a origem dela, né, João, é do XML, né? E outra coisa, o Everaldo aí, até o Leandro sabe aí, a gente está na era da inteligência artificial, pessoal. Então, hoje a gente não tem um maçabal mais igual o servente. A gente tem o que é a máquina trabalhando e trazendo as operações de conclusão, até de trazer um PDF do extrato de um cliente, você transformar em dados e fazer a contabilização, te entregar uma apuração de fechamento contábil em tempo mais... Você gastava, por exemplo, 2, 3 dias, 4 dias, ou tantas horas, você gasta agora em minutos. Então, a inteligência artificial aí, gente, não tem mais como escapar dela. Até o sistema de vocês, que no caso eu não utilizo, né, que é o sistema do sindicato, também vai ter que se adequar a essa inteligência artificial para ajudar os contadores aí. A ideia, João, é o seguinte, nessa nova plataforma, é que quando você, na empresa, comprou a mercadoria, ele já está sabendo e automaticamente ele está caindo na nossa escrita fiscal. Quando você vendeu a mercadoria, automaticamente está caindo no fiscal. Quer dizer que a nova plataforma nossa vai ser a contabilidade em tempo real. Correto. Essa é a ideia. Correto. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, pessoal, na terça-feira, com o João falando sobre o XML. Então, vamos bolar, para chamar o pessoal, tá, o Wesley? Beleza. Beleza. Boa noite, abraço para todo mundo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço para todos.